E se eu disser que ancestralidade é só o começo? Jamendo.com. Sou da sua raça, mano, é a nossa vitória. Já foram farsa, vamos contar nossa história. Quilombos, favelas, do futuro seremos reis. Charles, seremos a negra mais linda desse baile charme. A negra velha mais sábia, crianças a chave. Eles são cadeados, já foram corrente, sabe? O lado negro da força, mato com meu sabre, te corto com meu sabre. Como se fosse a noite, cê vê tudo preto. Como fosse um blackout, cê vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. E o mundo é nosso. Tipo a noite, cê vê tudo preto. Tipo um blackout, cê vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas. E o mundo é nosso. Já disse, pretos no topo e eu falava sério. Tipo BK, me veja É verdade como que para saber exemplo. quem Minha somos, quebrada na merda, precisamos minha saber de onde viemos e para onde vamos. Precisamos nos orgulhar das nossas raízes, principalmente as mais próximas. Apesar de tudo, precisamos valorizar o que é nosso, feito por nós, pelo nosso povo, o povo brasileiro. É curioso como um brasileiro, sempre que fala sobre o movimento negro, não consegue se distanciar da imagem estadunidense. Panteras Negras, Black Lives Matter, o nosso alvo do feminismo é Davis, Bell Hooks. Os discursos de Luther King e Malcolm X enchem os nossos olhos, deixam o nosso coração quentinho. Mas por que a gente não consegue valorizar o nosso? Filha de homem preto, a mãe indígena. Uma entre os 17 irmãos de origem humilde. Quem diria que seria a primeira mulher negra brasileira a estudar sobre raça e gênero? Veio para o Rio de Janeiro aos 7 anos. Trabalhou como doméstica e babá e anos depois formou-se na UERJ. História e Filosofia, estudando sobre raça e etnia. Pensava que cultura deveria ser definida como pluralidade e que ela servia de elemento para a conscientização política do povo. O primeiro curso de cultura negra da Escola de Artes Visuais do Parque Lage pode colocar na conta dela. Por meio dele, analisou o quanto a cultura africana contribuiu na formação cultural brasileira. Fundou o Movimento Negro Unificado em 1978. Viajou para os Estados Unidos, onde fundou o termo Amefricanidade, unindo os pretos de toda a América Latina. Escreveu livros e artigos denunciando o racismo e o sexismo, temas que a gente discute até hoje. Para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o lugar menor, né? É o lugar da marginalização, é o lugar do menor salário, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional. This black woman that you are honoring here today, they are working, they are shaking their bodies for the white and so on, because their children are needing schooling, are needing eating, are needing a lot of things. E mesmo assim a gente não vê muita referência bibliográfica dela na universidade. Na verdade, quase nem se fala nela. Esquisito. No seu primeiro livro, O Lugar de Negro, junto com o argentino Carlos Rassenbalg, apresenta a inserção da população negra no panorama histórico de 1964 e o resgate histórico dos movimentos sociais negros. Em festas populares, Lélia leva ao mundo toda a pluralidade da cultura brasileira, traçando os laços entre Brasil e África.
Em 1994, Lélia faz a passagem, deixando um legado que é discutido até hoje. Acadêmica, militante, feminista, preta. Sua voz e seus artigos ecoam pela juventude negra, mesmo que tenham tentado te calar. Você abriu portas para que mulheres como eu pudessem ocupar espaços como esse, erguendo um Brasil militante e potente, do jeitinho que a gente quer importar. Já dizia Angela Davis, por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês aprenderão comigo. Lélia, Sim. a mulher negra no cinema, na televisão e no teatro. Existe uma dificuldade, uma diferença. Claro que existe, claro, uma diferença bastante forte, né? Que reproduz tranquilamente, né, as desigualdades raciais e sexuais existentes na sociedade brasileira, das quais, a meu ver, a mulher negra é o grande foco, tá? É nela que se concentram esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classe, desigualdade social, né? E o que a gente vai perceber é que na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né, entrando aí também, fazem da mulher negra este ser assim, né, que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. E no caso do teatro, do cinema, da televisão, o que a gente vai perceber é justamente isso, né? Nós temos grandes atrizes, nós temos figuras, por exemplo, como uma Zezé Mota, como uma Léa Garcia, como uma Ruth de Souza, como a Chica Xavier, como a Zenaide, essas mulheres assim, de uma força de interpretação extraordinária. Mas o que a gente percebe é o seguinte, que o espaço delas já está pré-determinado dentro desse espaço, né? Quer dizer, sempre papéis secundários, né? Um não respeito, né, à sua potencialidade, né, de interpretação. Essa foi a Trama da Trança. Nesses 3 episódios você se permitiu entrelaçar em 3 histórias da cultura afro-brasileira. Obrigada às mulheres e homens que vieram antes de mim e me permitiram ocupar esse lugar de fala. Até a próxima!